Então, a história preciosa acontece em 2012, mais ou menos. O dono de uma distribuidora fala assim: ô Gilson, tem uma pressão aqui gigantesca, previsão das grandes redes virem para cá e o varejo menor, pequenas e médias redes, independentes, está todo mundo em polvorosa aqui, porque preocupados e tal, e você tem feito essas palestras, né? Eu fiz aquele programa Prosperar, que muita gente já ouviu falar, né? Fazendo palestras pelo Brasil inteiro, como laboratório MS, ensinando como é que o pequeno podia prosperar. Aí o dono da distribuidora me fala assim: Gilson, então eu queria que você viesse aqui, fizesse um grande encontro, né? Eu sou distribuidor também, eu queria muito que você desse uma orientação para o pessoal. E aí a gente faz um encontro, tem lá mais ou menos umas 60, 70 farmácias, praticamente de todos os tamanhos, a turma dos menores, obviamente, né? Quando eu falo grande rede aqui, eu falo das grandes redes nacionais, só para você ter ideia, tá bom? E eu estou explicando ali, eu fui falar sobre dois pontos. Um exemplo aqui, o ponto 1 e o ponto 2, né? Expliquei o ponto 1, quando eu começo a explicar o ponto 2, uma pessoa da plateia levanta a mão e fala assim: "Ah, mas isso aí é bobagem. Vamos continuar mais no um e tal, 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 tal. Esse ponto 2 aí não há necessidade. Eu acho que você não devia se preocupar tanto e tal." Aí eu ouvi atentamente o que aquele senhor falou, mas eu não dei bola para ele. Eu segui em frente, né? Afinal de contas, eu tinha sido convidado para fazer a apresentação. Eu fui escolhido porque eu sabia, eu tinha a receita de como o pequeno pode prosperar. E eu tinha estudado aquilo com muita profundidade. E aí ele quer me cortar, eu segui em frente, expliquei tudo. Expliquei o ponto 2 com mais ênfase ainda, com mais carinho, com mais determinação, né? Não dei ouvidos para a palavra dele. E aí seguimos, fizemos a apresentação toda. Aí mais tarde, durante o jantar lá, eu perguntei para o dono da distribuidora: mas quem que era aquele proprietário de farmácia que levantou a mão, foi até meio indelicado, né? Pedindo para eu trocar de assunto, que não queria o ponto 2. Aí o dono falou assim: assim, sim. Aquele é o proprietário de farmácia aqui da região que mais entende daquele negócio. Ele é campeão daquilo que você estava fazendo lá. Ele talvez seja o único que domina aquilo do jeito que você comentou ali. Então ele não queria que você, Gilson Coelho de Deus, emprestasse as tuas lentes para todos. Ele não queria que você explicasse isso para todo mundo, porque hoje ele está reinando sozinho. Então, meus amigos, essa fala é muito, muito, muito preciosa, né? Quando a gente fala dos métodos consagrados e tal, é muito importante. Você que me ouve, que já ouviu falar sobre o resgate, é muito precioso. Aqueles que têm, para você ter ideia, hoje nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos empresas no Brasil hoje de nível razoável, que a gente dá orientação, que tem resultado líquido na última linha. Anote aí, por favor, 14, 15% ou até mais, 15%. Eu vou repetir: 15% de resultado líquido na última linha. Fez o DRE, já pagou tudo que tinha que pagar, fornecedor, as despesas gerais, sobrou 15% na última linha. Então é muito, muito precioso esse conteúdo. É muito precioso, né? Eu estou dizendo isso para você ficar muito ligado quando a gente fala em métodos consagrados, o resgate da sua farmácia. A gente fala com segurança, a gente fala com propriedade, a gente viveu isso. E outra coisa, esse é o nosso DNA, esse é um assunto que a gente ama fazer, que a gente adora fazer, é um assunto que faz o nosso coração vibrar de alegria, né? Poder impactar mais empresas, fazer com que proprietários de farmácia independente, pequenas e médias redes, consigam resultados extraordinários. Mas atenção, é muito importante que você entenda o seguinte: é o empoderamento da loja, é o empoderamento do proprietário junto com seus funcionários, que faz uma aliança perfeita junto com seus clientes, né? É o empoderamento da loja. É importante você saber disso. Empoderamento da loja, empoderamento do proprietário.
essa informação é muito importante, é muito preciosa, né? É muito preciosa e é importante que você, proprietário, reflita sobre isso. E a próxima vez que você ouvir falar alguma coisa sobre o resgate, sobre métodos consagrados, se você quiser mais informação sobre esse tema, se inscreve em algum lugar aqui, busque ajuda, converse conosco. Essas conversas são muito, muito interessantes, porque daí a gente pode tirar dúvida, né? Eu não tenho idade para ficar fazendo gatilho mental aí, né? Clica aqui que eu te levo para a lua. Não. Você pode conversar, tirar todas as dúvidas, conversar com pessoas ou empresas que já passaram pelo processo, que estão numa situação extremamente confortável, extremamente segura, né? Então, espero que você tenha gostado dessa história do proprietário de farmácia que, quando ele percebeu que a gente ia falar alguma coisa muito preciosa, ele foi egoísta, né? Ele foi egoísta. E aí ele queria que só ele soubesse daquilo, né? Agora, é muito importante que você tenha acesso a informações diferenciadas. Mas o segredo, um dos segredos, não é só ter a informação. Ter a informação, muita gente tem às vezes, a internet está inundada hoje. É muito interessante quando o proprietário se empodera daquilo. Ele se apropria daquela informação e se torna um campeão mundial na execução desse método, né? Eu aprendi isso no Japão. Execução, execução, execução até atingir a perfeição. Repetição, repetição, repetição até atingir a perfeição. Então, quando ele tem, e a gente orienta muito sobre isso, a gente orienta muito sobre o protagonismo do dono, né? Sobre o dono reconhecer a sua parte e dizer assim, homem de Deus, deixa comigo. Bate no peito e diz, é comigo, tá bem? Se você precisar de mais informação, fale conosco.